A graça e a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo no seu canal Sentinelas da Teologia. A urgência do discipulado. Você sabe o que é de fato, biblicamente, ser discípulo e discipulado? Fica conosco até o final desse vídeo, que nós vamos estar trazendo biblicamente o que a Bíblia nos informa, nos ensina sobre discípulo e a urgência do discipulado. Paz, professor Daniel. Paz e graça. Que Deus abençoe sua vida ricamente. E lembrando que nós estamos na lição de número 12 do primeiro trimestre de 2021 da revista sobre o verdadeiro pentecostalismo. Então hoje nós vamos falar, como já comentamos, sobre a urgência do discipulado. E não esqueça de deixar aquele like missionário, porque cada vez que você curte nossos vídeos, os nossos vídeos são mais divulgados pelo YouTube e outros irmãos e amigos são abençoados com os ensinamentos bíblicos que nós trazemos aqui no nosso canal. Também se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para que você receba sempre a notificação dos nossos novos vídeos, que pela graça de Deus nós temos lançado no seu canal Sentinelas da Teologia. E nos siga também no Facebook e no Instagram. Nós estamos também no Facebook e no Instagram. Nos acompanhe lá. Sentinelas da Teologia. Então, a urgência do discipulado. Professor Daniel, para falarmos de discipulado, a urgência do discipulado, o que a Bíblia fala sobre discipulado, o que nós devemos primeiramente compreender? Eu acho que parte do princípio de que até hoje, digamos assim, né, nós tínhamos uma compreensão equivocada do que é discípulo ou que é ser um discipulador. Eu recordo, Anderson, que nós fomos criados, né, ou ensinados que o discípulo era aquele que uma vez por semana reunia uma turma de alunos, aplicava uma revista ou uma lição de uma revista e cada um ia para sua casa, voltava a se encontrar no dia seguinte, isso por 3 meses, 6 meses, depois a pessoa estava apta e podia descer as águas batismais e consideravam essa pessoa apta, né? E seguir, né, fazendo discípulos. Mas o que essa pessoa aprendeu? Será que ser discipulador é só isso? É isso que nós veremos hoje neste vídeo, né? A Bíblia fala, né, que o nosso maior exemplo de discipulador é Jesus Cristo. Nosso modelo ideal é Jesus Cristo. Nós temos ali uma pessoa que não só ensinou com palavras, mas também que usou a prática para mostrar, para dar sentido, para materializar o que estava sendo ensinado. E é por aí o caminho que nós vamos percorrer hoje. E uma coisa interessante, que quando nós falamos assim, discípulo, o que é um discípulo? Discipulado é fazer discípulos. E nós vimos isso na comissão do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, né? Ide por toda a terra, ensinai, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, façam discípulos. Então nós vimos, na aula passada, que nós falamos sobre o compromisso com o Evangelho, nós comentamos que a verdadeira evangelização é o discipulado, que é quando você vai ensinar pessoas a amar a Cristo, a conhecer a Cristo, a desejar a Cristo, obedecer a Cristo, imitar a Cristo. Então aqui nós partimos já do pressuposto que discípulo é aquele que imita e segue alguém. É um seguidor. Então discípulo, professor Daniel, nós temos que entender isso. Que quando nós falamos de cristianismo, igreja, nós falamos de fazer discípulos, nós não estamos dizendo em fazer assembleianos, em fazer pessoas de denominações, não. Nós não estamos formando membros de denominações. Nós estamos precisamos formar seguidores de Cristo. Então, discípulo cristão na Bíblia é aquele que vai seguir a Cristo, imitar a Cristo, aprender quem é Jesus Cristo para ser igual a Jesus Cristo. Então, discípulo na Bíblia, cristianismo, igreja, é aquela pessoa que vai ser ensinada sobre Cristo, a imitar Jesus Cristo, desejar Jesus Cristo e amar Jesus Cristo. Não ser ensinada
dentro segundo os pensamentos e ideologias de uma denominação, que muitas pessoas pensam isso. E aí estão formando pessoas institucionais, pessoas que são formadas conforme a forma daquela instituição. Não, quando falamos de Bíblia e cristianismo, a forma é a palavra, é o Evangelho de Jesus Cristo. Então essa palavra deve ser a forma e o modelo é o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que o Anderson está dizendo é que ser discípulo não está em fazer algo que nós fizemos, mas sim em fazer algo que Cristo fez. Então não é nós, não é a nossa denominação, é a pessoa de Cristo, é o modelo, é isto que nós devemos seguir a Cristo, o exemplo de Cristo. E nós vemos muito isso, pastor Daniel, que na época, né, que pela bondade e misericórdia de Deus nos chamou, nós vemos que não tinha essa cultura de discipulado. Eu, pelo menos, quando o Senhor me trouxe, né, para a sua presença, eu não passei pelo discipulado. O discipulado que seria o discipulado denominacional, na congregação, não sei se o professor Daniel passou, mas eu não passei. E nós vemos que nós precisávamos nos espelhar em alguém, tentar imitar alguém, que discípulo é isso aí, ser um imitador de alguém. E às vezes os exemplos que nós tínhamos, os modelos não eram os melhores, né? Que eram aqueles pregadores, né, do grito, do sopro, né? Aqueles pregadores que faziam muito barulho, mas não tinham mensagem bíblica, exposição bíblica. E nós pensávamos que ser pregador era aquilo, que ser ministro do evangelho era falar uma voz mais ritmada, era ter um timbre de voz mais bem colocado, era gritar, era trazer frases de efeito. Mas depois nós fomos aprendendo pela palavra o que realmente quer ser um ministro do evangelho. Então, por isso que o professor Daniel, que não é imitar alguém aqui dentro, não, é imitar a Cristo. Então, tanto o discípulo deve imitar a Cristo, como aquele que discipula deve ensinar sobre Cristo. Até porque, Anderson, é importante falar que não é sobre nós, mas sim sobre Cristo, porque Cristo é o modelo perfeito, Cristo foi o homem perfeito. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Se nós formos querer que as pessoas sigam a nossa vida, a nossa forma de se relacionar e assim por diante, nós estaremos em algum momento ensinando as pessoas, nós podemos acertar em algumas coisas, mas errar em outras. Com certeza. Por isso que o exemplo de Cristo, ou a pessoa de Cristo, é o exemplo a ser seguido e é onde nós procuramos nos espelhar, procuramos andar, procuramos nos formatar a Cristo, né? Mas lembrando, enquanto vivemos aqui, vamos cometer falhas, mas aí nós apontamos para o homem perfeito que é Cristo. É por isso que algumas pessoas se frustram, porque eles estão focados, imitando e aprendendo, olhando para um ser humano, por um líder de uma igreja, um líder de uma... Eles veem aquela pessoa como modelo, mas não, aquela pessoa, ele é falho como qualquer outro, nós somos falhos. Pastores são seres humanos, o professor Daniel é atendente de congregação, ele também tem fragilidades, passa por dificuldades, precisa, né? Assim como eu, todos nós precisamos. Então nós, por mais que nós nos esforcemos, professor Daniel, o senhor Daniel sabe muito bem disso, para dar um bom testemunho, para transmitir, nós estamos sujeitos todos os dias a cometer erros. Agora, só que a nossa missão não é trazer os olhos para nós, mas é apontar para o nosso mestre, que é o Senhor Jesus Cristo. Isso, irmãos, não quer dizer que as pessoas, que nós não podemos influenciar as pessoas. Exato. É o que nós iremos falar daqui a pouquinho. A influência é importante. Só que lembrando que mesmo nós sendo crentes, nós cometemos falhas. Exato. É neste ponto que nós então apontamos para Cristo o modelo perfeito. Esse, em momento algum, vai cometer alguma falha. Então, nesse sentido que nós estamos falando aqui. Devemos ser exemplos? Devemos. Sempre. Mas mostrar para a pessoa que mesmo o melhor homem que vive na face da terra, ele é um pecador. Ele precisa de Cristo. Por isso que não é sobre nós, é sobre Cristo. Exato. E
olha só, olha que lindo é o Jesus que nós servimos. Porque o nosso mestre Jesus, ele é tanto exemplo para o discípulo, porque o discípulo vai ser imitador de Cristo, como ele também é um exemplo para o discipulador. Olha que lindo isso, pastor Daniel. Porque Cristo, olha só, Cristo é o exemplo para o discípulo e Cristo é o exemplo para o mestre que vai fazer discípulos. Porque como o professor Daniel comentou, que o Senhor Jesus, ele é o melhor modelo, ele mostrou como fazer discípulos. Porque por 3 anos e meio, nós vemos que Jesus escolheu, né, aqueles 12 que iriam lhe seguir, e por 3 anos e meio, para ser mais preciso, esses 3 anos Jesus ensinava com palavras, né, com seus sermões, e Jesus também dava o exemplo. Jesus ensinava que eles tinham que orar, e Jesus dava o exemplo de oração, e Jesus orava. Jesus ensinava e Jesus dava o exemplo. Jesus ensinava sobre amor e Jesus dava exemplo de amor. Jesus ensinava sobre humildade e Jesus dava exemplo de humildade. Como nós vemos Jesus lavando os pés dos discípulos, dando exemplo. Nós vemos Jesus falando de perdão e nós vemos Jesus dando exemplo de perdão, perdoando. Então Jesus, ele é aí que nós vamos entrar daqui a um pouquinho, professor Daniel, que o discipulado é ensinar e dar o exemplo. Então Jesus em todas as coisas, nós vemos que Jesus, ele falava sobre ter fé e Jesus dava exemplo de fé. Como naquele momento que os discípulos estavam naquele barco, no alto mar, no meio da tempestade. Jesus estava dormindo na polpa do barco, né? E os discípulos apavorados, mestre, Jesus, até quando estarei, né? A geração incrédula, né? Jesus deu um exemplo, né? Ele só repreendeu o vento, ordenou o mar, e aquilo que era uma tormenta se tornou em bonança e calmaria. Jesus ensinava e Jesus dava o exemplo. Anderson, antes de nós seguirmos para o tópico seguinte, né, é importante nós dizer que existem 2 elementos que estão inseridos no ato discipular. O primeiro elemento é o amor. Exato. É o amor. E o segundo elemento é a obediência. Porque a nossa atitude para com o próximo vai depender do amor que nós temos por essas pessoas. Lembrando que esse próximo é o próximo por quem Cristo morreu. Então, se eu não amar esse próximo, eu não vou discipular esse próximo. E segundo, porque é um ato de obediência. Jesus disse, se vós me amardes, seguireis os meus mandamentos. Ou seja, e o mandamento de Jesus é esse, que nós façamos discípulo. Então, ser discipulador implica em amar e obedecer. Perfeito. E assim, professor Daniel, a urgência do discipulado. Hoje nós podemos afirmar que há uma gritante urgência de se discipular biblicamente os membros das igrejas. Assim, professor Daniel. Porque nós vemos, infelizmente, se você prestar atenção nas denominações, nós vemos igrejas, templos cheios de pessoas, mas não de cristãos. Pessoas que, dos mais variados conceitos, mas pessoas que não são cristãs, não conhecem Cristo, não amam a Cristo, estão ali motivados por tantas outras coisas que não é a pessoa de Jesus Cristo. Então é uma urgência, irmãos, porque nunca teve tanta gente se dizendo evangélico no Brasil, mas em compensação nunca tivemos tantas pessoas que não conhecem a Cristo no Brasil. Nós comentávamos, né, sobre o livro do pastor Emílio Conde, no livro que fala sobre a história da Assembleia de Deus, e é interessante que ele vai dizer que o crescimento vertiginoso da igreja no seu princípio não se deu porque os membros da igreja estavam pregando a placa denominacional. Não, eles estavam fazendo aquilo que foram ensinados a fazer, pregar a Cristo. Tanto é que a pregação do Daniel Berg, nosso pastor fundador da Assembleia de Deus no Brasil, e do Gunnar Wingren, né, os 2 homens de Deus, 2 missionários que vieram para o Brasil, a pregação deles era uma só: Jesus Cristo salva, Ele cura, liberta, batiza o Espírito Santo e um dia vai voltar para levar o seu povo ao céu. Ou seja, era essa pregação que os discipulando saíam pregando e a igreja crescia, porque era o nome de Jesus Cristo que era anunciado. Depois é que se virou, né, a denominação
pegou o corpo, veio um nome, compêndio doutrinário. e aí começaram a formatar a Exato. pessoa para ser igualzinho o modelo que a igreja estipulou. Mas no início não era assim. No início era Cristo. Exato. E era isto que o discipulando, aquele que recebia o evangelho, saía pregando, e por isso que havia conversões em massa. Cristo. E aqui nós vemos, seu Daniel, que novamente, às vezes se faz tantas coisas para tentar, mas o exemplo, olha só o exemplo que era o exemplo da igreja primitiva. E por isso que o crescimento do movimento pentecostal no Brasil, como diz o professor Daniel, foi vertiginoso, foi um crescimento extraordinário. Não tinha os meios de mídia que nós temos hoje. Não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Não tinha nem TV na época. Mas o que eles tinham? Cada membro da igreja, cada membro, queria compartilhar com seu próximo o Cristo que ele havia conhecido. Então eram pessoas que tinham interesse de chamar outros para seguir a Cristo. Olha que interessante, pastor Daniel, pode falar. E não somente a mensagem que era pregada, ou pregado, né, mas o exemplo que era dado. Perfeito. Nós, lendo a biografia tanto do Daniel Berg quanto do Gunnar Wingren, nós vemos estes homens falando e vivendo o que falavam, né? E isso inspirava nas pessoas o quê? A convicção, a certeza de que aquele nome, aquela pessoa que estava sendo anunciada, ou seja, a pessoa de Jesus Cristo, era alguém sim digno de receber atenção, porque de fato estes homens estavam doando a sua vida através de exemplos práticos para que o evangelho chegasse até a outra pessoa. Então isso é muito importante, a questão do falar e do viver o que está se falando. E interessante, como o senhor Daniel falou, que não, como a Assembleia de Deus estava no seu início, não tinha aquele compêndio doutrinário para formar pessoas conforme as regras da igreja, mas a igreja estava iniciando na pessoa de Jesus Cristo. A mensagem era Jesus Cristo. E aquilo que as pessoas ouviam de Daniel Berg e Gunnar Wingren era Jesus Cristo. E quando eles saíam da igreja, do culto, no outro dia de manhã, nos seus trabalhos, eles iam falar de Jesus Cristo. Eles chamavam pessoas para seguirem a Cristo. E aí nós vemos, professor Daniel, que a alegria que eram pessoas que tinha aquele acompanhamento, né? Vamos orar junto, tu tem que orar, mas eu vou orar junto contigo. Vamos lá em casa para ler a Bíblia junto comigo. Vamos, ou seja, falavam, mas chamavam para fazer junto e dar o exemplo. Olha o que foi sem internet, sem celular, sem nada que nós temos hoje. Foi um crescimento extraordinário. Por quê? Porque cada membro da igreja era um discipulador. Por onde ele passava, ele tinha aquele desejo de trazer pessoas para o Senhor Jesus Cristo. E é importante frisarmos que nós não estamos aqui criticando o corpo doutrinário da igreja, as regras de denominações. Não, eu acho que isso é importante para identificar aquele grupo, identificar aquela igreja. O que nós estamos falando aqui é que ser discipulador não é eu formatar a pessoa às regras daquela igreja, não, é eu formatar as pessoas a Cristo. E aquela pessoa vai viver na igreja mais bíblica possível, né? Dentro do que nós temos hoje de uma imensidão de igrejas, e vai procurar uma igreja mais bíblica possível, né? Nós somos membros da Assembleia de Deus porque entendemos que é uma igreja que procura ser a mais bíblica possível. Existem outras tão boas ou até melhores, né? Mas assim como também tem muitas igrejas ruins. É isso, tá bom? Não nos interprete mal. Nós estamos aqui criticando, estamos dizendo que existe uma urgência de nós formarmos pessoas iguais a Cristo, não igual à denominação. E existe a urgência de a gente deixar de ser bairrista, professor, não, bairrista. Pessoas que são apegadas à instituição. Parece que o segredo da fé... Não, irmãos. Nós estamos falando de cristianismo. Cristianismo é Bíblia, é Cristo. Esqueça, nós devemos levar pessoas a Jesus Cristo. Independente da denominação onde essa pessoa estiver. O que vai salvar ela é a pessoa de Jesus Cristo. Então nós precisamos fazer discípulos, pessoas que amem a Cristo, desejam a Cristo,
creiam em Cristo e queiram ser imitadores de Cristo. Até porque, irmãos, tem um sério problema aí. Primeiro, hoje, infelizmente, nós paramos com a obra, praticamente nós paramos com a obra de evangelização, porque nós temos que discipular os próprios crentes que já estão na igreja há muito tempo. Aqui está a urgência. Sim. Por que da urgência? Porque hoje nós temos membros que não vieram para o convívio evangélico por causa do Cristo. Vieram por causa da promessa de prosperidade, promessa de cura, promessa de riqueza. E hoje essas pessoas estão liderando e estão falando. E qual a mensagem deles? É cura, é prosperidade. Não são pessoas que vieram por Cristo, foram discipulados a ser imitadores de Cristo e hoje não estão ensinando sobre Cristo. Então a urgência, como muito bem colocou o professor Daniel, é revitalizar, né? Hoje em dia temos que, infelizmente, reformular, reformatar. Revitalizar a igreja. Por quê? Porque os discípulos que foram formados de forma denominacional e não cristocêntrica. Então hoje tu tem que parar todo um trabalho de segmento doutrinário para poder canalizar todas as tuas forças em formatar ou revitalizar igrejas que estão longe de serem seguidores de Cristo. E olha que ironia, né, professor Daniel? Que dilema, né? Na realidade hoje do meio evangélico brasileiro, que nós precisamos trazer os membros da igreja de volta para Cristo. E que esses membros voltem a ter aquela chama, aquele fervor dos primeiros membros lá na igreja primitiva, lá no início do movimento pentecostal no Brasil, que eram pessoas que queriam compartilhar Cristo com seus. Não era a minha denominação, não eram os meus usos costumes, não eram os meus. Não, é Cristo. Eu quero compartilhar o Salvador, o Redentor, aquele que veio para trazer perdão de pecados. E essa mensagem trazia multidões. E hoje nós vemos que tem muitas pessoas que têm um preconceito. Não, eu não vou naquela igreja porque naquela igreja eles proíbem isso e aquilo. Eu não vou naquela igreja porque naquela igreja eles pedem isso e aquilo. Eu não vou naquela outra igreja porque lá eles são muito frouxos, deixam fazer isso e aquilo. Aí por quê? Não, mas não é isso aí que deve preocupar alguém. Não, é Cristo. Nós queremos levar a Cristo, ensinar a Cristo. E isso é fazer o discípulo de Jesus Cristo. Porque quando essa pessoa que está sendo discipulada, ela entende que o modelo é Cristo, essas questões de divisões, de eu não vou lá porque é diferente daqui, isso tudo cai por terra. Por quê? Porque tanto aqui quanto lá vão ser iguais. Porque estão seguindo a Cristo. A igreja A, a igreja B, não vai ter diferença porque ambas têm como modelo Cristo. Agora sim, quando a igreja tem como modelo pastor, o fundador, aí sim, aí vamos sempre ter problemas. Por isso que nós estamos dizendo que a influência é importante. Temos que ser influenciados por Cristo e influenciar pessoas a seguir a Cristo também. E aqui, professor Daniel, nós falamos sobre o que é o discípulo, né? Nós falamos sobre essa urgência e aqui nós vamos comentar também sobre o que é discipulado, como fazer discipulado. Aí nós vamos entrar em duas bases fundamentais, que é ensinar, né? É transmitir o conhecimento bíblico sobre Cristo e dar o exemplo, que nós vamos ver que o próprio, nós já falamos de que o nosso mestre fazia isso, Jesus ensinava e Jesus dava exemplo. E nós vamos ver também o próprio apóstolo Paulo, professor Daniel. Nós vamos ver que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver que Paulo vai trazer inúmeras instruções da igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto era uma igreja que tinha dons, era uma igreja que tinha membresia, mas era uma igreja que estava vivendo uma fé um pouco bagunçada, fora dos fundamentos bíblicos. E Paulo vai escrever essa primeira carta para ensinar, instruir a igreja de Corinto. E nós vamos ver uma coisa muito interessante lá no capítulo 10, que Paulo ele vai chamar a atenção dos membros de Corinto sobre, trazendo o exemplo dos antepassados do povo judeu, dizendo, né, que aquele povo judeu, todos que saíram do Egito e caminharam no deserto, todos estavam debaixo da mesma nuvem. Todos passaram pelo mesmo mar, o mesmo Rio Jordão, mas nem todos
entraram na terra prometida. Por quê? Porque a maioria deles cobiçou coisas que Deus não queria que eles cobiçassem. Desejou coisas que Deus não queria que eles desejassem. Aí Paulo vai trazer um ensinamento dizendo, eu estou ensinando e escrevendo para que vocês olhem para as Escrituras e tenham ela como exemplo. Para que nós não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Não desejemos as coisas ruins que eles desejaram. E daí Paulo ele vai trazer alguns ensinamentos para eles fugirem da idolatria, sobre a ceia. Ele vai falar sobre a liberdade cristã. Dizendo que essa liberdade cristã, ou seja, não era mais firmada nos fundamentos da lei judaica, mas agora na fé em Jesus Cristo, deveria ser pretexto para trazer escândalo e tropeço aos outros. Aí Paulo vai falar bem assim, no capítulo 11, e o versículo 1, dizendo assim, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Olha o que Paulo estava fazendo. Paulo estava ensinando através da carta, e Paulo estava dizendo, olhem para mim e me imitem. Não para serem paulinos, mas para serem, porque eu imito a Cristo. Então aquilo que vocês enxergarem de Cristo na minha vida, isso vocês devem imitar. Olha só, Paulo não estava dizendo que queriam que os membros de Corinto fossem paulinos. Não, ele falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então tudo que na minha vida refletir sobre Cristo, as obras de Cristo, isso vocês devem ter como modelo. Ensinar e dar o exemplo. O que é fazer um discípulo? Não basta eu dizer para alguém que ele tem que orar. Eu tenho que orar com ele. Não basta eu dizer, você tem que ler a Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia com ele. Não basta dizer para essa pessoa que ele precisa adorar a Deus, estar nos cultos. Eu preciso estar com ele. Então fazer discípulo, como o Sr. Daniel comentou, não é aquilo que nós pensamos que é uma aula que nós vemos uma vez por semana, sentamos, alguém pega uma revistinha. Não. É como lá no início. Fazer discípulo é você encostar em alguém e ensinar essa pessoa a amar Cristo, buscar a Cristo, ler a palavra, orar, assim como Cristo deixou o exemplo, ensinava e dava exemplo, e Paulo ensinava e também mostrava com as suas atitudes como os seus discípulos deveriam seguir a Cristo. E quem pode ser discipulador? Uma questão importante, né? Quem pode ser discipulador? Muito importante, professor. Qualquer pessoa pode sair discipulando outra pessoa? Eu acho que não, né, Anderson? Porque primeiro, para ser discipulador tem que ser uma pessoa madura. Jesus andou 3 anos e meio aproximadamente da sua vida formando os discípulos. Somente depois de 3 anos e meio é que os discípulos, né, com a morte de Cristo, é que os discípulos agora assumem a responsabilidade de discipular outras pessoas, ou a igreja que estava iniciando. Então, quem pode ser discipulador? Tem que ser uma pessoa idônea. Segundo, para ser discipulador, tem que ser uma pessoa que tem não somente o conhecimento bíblico, porque não é filosofia de vida, isso aí tu aprende em casa, né? No exemplo do pai, da mãe. Não é um sonho que eu tive. Isso. E também ter um exemplo de vida. Exemplo de vida. Jesus não só falava, como Jesus demonstrava através de ações, através de atos. Então, ser discipulador não é qualquer pessoa. Tu não vai colocar um neófito a discipular alguém. Tu vai ter discipular, mas vai ser outro neófito como ele. Então é importante nós termos isso em mente. Infelizmente, Anderson, nós viemos, né, de uma cultura em que a pessoa nem discipulada foi, já está discipulando. Mas essa pessoa tem condição de discipular? Eu acho assim, falar de Cristo, todos nós temos que falar de Cristo. Essa é a missão primordial da igreja, falar de Cristo. Para isso não preciso ter tempo de fé. Basta apenas ser convertido, né? E já saio falando de Cristo. Mas agora, discipular alguém, porque discipular implica em tu abraçar aquela pessoa e caminhar com aquela pessoa, para que aquela pessoa possa ver o teu ensino, possa ver as tuas atitudes, como é que se ora,
como é que se jejua, como é que se lê a Bíblia, como é que se trabalha com questões sociais, como é que se relaciona com as pessoas, ou seja, é andar junto com alguém, seguindo, que a pessoa possa seguir os passos. Alguém diz que ser discipulador é isso, né? É pisar exatamente aonde a outra pessoa pisa. Ou seja, seguir os passos. É seguir os passos, andar em conformidade. Então, para isso tem que ser pessoas que sejam maduras. Por que nós estamos frisando essa questão de quem pode ser um discipulador? Porque às vezes nós temos, infelizmente, uma cultura que o discipulado é aquele irmão, aquela pessoa, né? Quebra galho, que recém chegou. Por que eu digo isso? Porque eu vivi isso. Como eu disse, eu não passei por um discipulado quando eu vim para a igreja. Mas, em um ano de igreja, eu já me colocaram, eu era um jovem, eu tinha 20 anos, pastor Daniel. Me colocaram como professor de discipulado. O que um jovem de 20 anos, que estava apenas um ano na igreja, iria ter para ensinar alguém num discipulado, que é algo sério. Porque, e nós vemos isso às vezes, porque infelizmente pessoas que não têm o dom do ensino, pessoas que não têm já uma experiência espiritual, aí nós temos que entender, olha para a Bíblia, a palavra de Deus. Nós vamos ver que os discipuladores na Bíblia eram os presbíteros da igreja. E o presbítero, naquela época, era uma pessoa madura, uma pessoa que já tinha idade, uma pessoa que tinha experiência de vida. E como eu disse, discipulado na igreja é fazer pessoas seguirem a Cristo. Então esse discipulador deve ser alguém convertido a Cristo. Então a primeira característica, convertido. Alguém que ama a Cristo e que vai ensinar o outro a seguir a Cristo. E nós vamos ver quando a Bíblia fala dos presbíteros, vai dizer, deve ser idôneos, né? Homens que têm um bom testemunho na família, na casa. A Bíblia vai dizer que tem que ser apto a ensinar. Então o que é isso, irmãos? Presbíteros, líderes, aquele que é o discipulador biblicamente e aquele que tem o dom, a capacidade de ensinar, mostrar o caminho. É alguém que deve conhecer as Escrituras. Como é que eu vou ensinar alguém se eu não conheço? Como é que eu vou falar de Bíblia se eu não conheço a Bíblia? Como é que eu vou ensinar alguém a seguir a Cristo se nem eu conheço a Jesus Cristo? Então, o discipulador deve ser o cara mais bíblico da igreja. O doutor, o melhor, o meu presbítero mais Bíblia, que tem o dom, esse aí é meu discipulador. Até eu estava conversando com o pastor Daniel, que Anderson, meu conceito, o discipulador da igreja deve ser o pastor da igreja. Porque ele, né, deve ser apto, né, ou seja, aquele que vai ensinar a essência do evangelho, a seguir a Cristo. E isso não impede que cada um dos membros seja um discipulador. Mas aí que entra um outro porém, que todos nós devemos nos preparar. Membros maduros, né? Maduros, conhecer a palavra, conhecer a Cristo, para que nós possamos levar outros a seguir esse caminho de Cristo. Aí você pode perguntar, tá, mas espera aí, se essa pessoa que está sendo discipulada andar muito tempo com esse discipulador, ele não vai ter dificuldade de se submeter a outras lideranças? A resposta é não. Porque se for um discipulador maduro, convertido, e for ensinar Cristo, ele vai ensinar a submissão, a obediência, vai ensinar a obediência, ao amor. Exato. Então, esse discipulando, depois que passar pelo processo, ele não vai ter dificuldade nenhuma de se submeter a outra liderança, de caminhar junto com os demais irmãos, porque ele foi discipulado da forma correta. Infelizmente, o que nós vemos hoje é pessoas formatando pessoas a ser igual a ele. Aí sim, aí essa pessoa vai encontrar muita dificuldade, porque quando for encontrar um outro, se submeter a uma outra autoridade, que não fala igual àquela a qual ele foi discipulado, vai ter dificuldade. Por isso que o discipulador tem que ser maduro, porque aí sim vai discipular alguém a ser igual a Cristo, e quando essa pessoa se encontrar outro discipulador que também é igual a Cristo, não vai ter nenhuma dificuldade de se relacionar. E novamente nós falamos, eu já citei essa passagem em outro vídeo, quando Paulo deixa Timóteo para cuidar de uma igreja. E Paulo vai dar a orientação para Timóteo: até a minha chegada, compartilha, ensina, né, a palavra, essas coisas que tem aprendido como bom ministro de Cristo
a homens idôneos. Compartilha, faz discípulos, Timóteo. Ele vai dizer assim, ó, não só faz, mas também exercita-te tu pessoalmente na fé. Isso está lá no capítulo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo, no versículo 6 em diante. E daí Paulo vai dizer para Timóteo, até a minha chegada, lá no versículo 13, até a minha chegada, aplica-te, Timóteo, a leitura e a exortação é o ensino. Faz discípulos. Aprende a palavra para que tu possa ensinar outros e fazer discípulos. E daí Paulo vai, no versículo 16, dizer, fazendo assim tu vai salvar tanto a ti como aqueles que te ouvem. Então, fazer discípulo é salvos, levando outros ao caminho da salvação através da mensagem de Jesus Cristo. Ou seja, disciplinar nada mais é do que levar alguém... Discipular. É? Discipular. Tu falou disciplinar. Jesus se preparou 30 anos para discipular. Ou seja, discipular é levar alguém a ser igual a Cristo. É levar alguém a viver uma vida de acordo com as doutrinas bíblicas estabelecidas pelo próprio Cristo, que é a palavra da vida. Resumindo, discipular é isso. É fazer novos seguidores de Cristo, que amam a Cristo, desejam a Cristo e imitam ao Senhor. Ele é o modelo. E a nossa missão como igreja é essa, levar pessoas a Cristo, ensinando a ser imitadores de Cristo. Gostou? Que Deus te abençoe. Amém. A graça e a paz. Deus abençoe vocês. Se Deus permitir, até o próximo vídeo.